Galera, chegamos ao último capítulo de As Torres da Meia-Noite. Estão preparados? Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado! Capítulo 57. Um coelho para o jantar. Matt atingiu um terreno irregular, ofuscado pelo clarão de luz. Xingando, usou a Shandarei para se firmar na terra elástica. Sentiu o cheiro de folhagem, terra e madeira podre. Insetos zumbiam na sombra. A brancura desapareceu e ele se viu do lado de fora da torre de Genjei. Ele quase esperava reaparecer em Ruidian. Parecia que a lança o havia devolvido ao seu mundo, no lugar por onde havia entrado. Tom sentou-se no chão, apoiando Moiraine, que piscava e olhava ao redor. Matt girou na torre e apontou para cima. Eu sei que vocês estão olhando, disse ele, emocionado. Ele tinha conseguido. Ele tinha conseguido escapar vivo. Porra! Eu derrotei vocês, seus restos de botas nojentos. Eu, Matrin Calton, sobrevivi às suas armadilhas. Ah! Ele ergueu a Shandarei sobre a cabeça. E vocês me deram a saída. Mastiguem essa amargura no almoço, seus mentirosos flamejantes, ardentes e desventurados. Matt sorriu radiante, batendo a lança com a coronha no chão ao seu lado. Ele assentiu. Ninguém levou a melhor sobre Matrin Calton. Mentiram para ele, fizeram profecias vagas e o ameaçaram, e depois o enforcaram. Mas Matt saiu vitorioso no final. Quem era o outro? Perguntou a voz suave de Moiraine atrás de si. Aquele que eu vi, mas não reconheci. Ele não conseguiu sair, disse Tom sombriamente. Isso desanimou Matt. A vitória deles teve um preço terrível. Matt estava viajando com uma lenda esse tempo todo? Ele era um amigo, disse Tom suavemente. Ele era um grande homem, disse Matt, virando-se e puxando seu Ashandarei de onde o havia plantado na terra. Quando você escrever a balada de tudo isso, Tom, certifique-se de apontar que ele foi o herói. Tom olhou para Matt e assentiu com conhecimento de causa. O mundo vai querer saber o que aconteceu com aquele homem. Luz. Enquanto Matt pensava nisso, Tom não ficará nem um pouco surpreso ao saber que Noel era já em Andarilho. Ele sabia. Quando descobrira. Por que não dissera nada a Matt? Algum amigo, Tom, era. Matt apenas balançou a cabeça. Bem, estamos fora, de um jeito ou de outro. Mas Tom, da próxima vez que eu quiser negociar, venha por trás e me bata na cabeça com algo grande, pesado e rombudo. Depois assuma o controle. Seu pedido foi anotado. Vamos andar um pouco. Não gosto dessa maldita torre pairando sobre mim. Sim, disse Moiraine. Pode-se dizer que eles se alimentam de emoções. Embora eu não chamaria isso de alimentar-se de emoções, mas sim de deleitar-se com elas. Eles não precisam delas para sobreviver, mas lhes dá muito prazer. Eles se sentaram em uma cavidade arborizada a uma curta caminhada da torre, ao lado do prado ao lado do Arinelli. A densa copa das árvores refrescava o ar e obscurecia a visão da torre. Matt sentou-se em uma pequena pedra coberta de musgo enquanto Tom acendia uma fogueira. Ele tinha alguns dos fogos de aludra no bolso, além de alguns pacotes de chá, embora não houvesse nada para esquentar a água. Moiraine sentou-se no chão, ainda envolta na capa de Tom, recostada em um tronco caído. Ela manteve a capa fechada por dentro, deixando-a envolvê-la completamente, exceto pelo rosto e aqueles cachos escuros. Ela parecia mais mulher do que Matt se lembrava. Em suas lembranças, ela era como uma estátua. Sempre inexpressiva, o rosto como pedra polida, os olhos como topázio marrom escuro. Agora, ela estava sentada com a pele pálida, bochechas coradas, cabelos cacheados e caindo naturalmente ao redor do rosto. Ela era atraente, exceto por aquele rosto atemporal de Aes Sedai. No entanto, aquele rosto demonstrava muito mais emoção do que Matt se lembrava, um olhar de ternura quando olhava para Tom, um leve arrepio quando falava de seu tempo na torre. Ela olhou para Matt, e seus olhos ainda a avaliavam. Sim, era a mesma Moiraine. Humilde, abatida. Isso a fazia parecer mais forte para ele, por algum motivo. Tom soprou uma chama hesitante que formou uma espiral de fumaça no ar antes de se apagar. A madeira provavelmente estava muito molhada. Tom praguejou. Está tudo bem, Tom, disse Moiraine suavemente. Eu ficarei bem. Não vou deixar você pegar um resfriado no momento em que te libertamos daquele lugar, disse Tom.
Ele sacou um ferrolho, mas de repente a madeira faiscou, e então o fogo crepitou, consumindo a isca muito úmida. Matt olhou para Moiraine, que tinha uma expressão concentrada no rosto. Ah, disse Tom, então riu baixinho. Eu tinha quase me esquecido disso. É tudo que consigo fazer sozinha agora, disse Moiraine, fazendo uma careta. Luz, será que Moiraine já tinha feito careta antes? Ela era arrogante demais para isso, não é? Ou será que Matt estava se lembrando errado dela? Moiraine. Ele estava falando com a flamejante Moiraine. Embora tivesse entrado na torre com propósito específico de resgatá-la, parecia inacreditável que estivesse falando com ela. Era como falar com... Bem, como falar com Birgitte Silverbo ou Jaime Fastrider. Matt sorriu, balançando a cabeça. Que mundo era aquele, e que lugar estranho ele ocupava nele? O que você quis dizer com isso, Moiraine? Perguntou Tom, alimentando o fogo com alguns gravetos. É tudo o que você consegue fazer. Os Aelfin e os Eelfin, explicou ela, com a voz calma. Eles saboreiam e apreciam emoções poderosas. Por algum motivo, os efeitos de um Taveren são ainda mais inebriantes para eles. Há outras coisas de que eles gostam. Tom olhou para ela, franzindo a testa. Meu poder, Tom, explicou ela. Eu podia ouvi-los latindo e sibilando uns para os outros enquanto se alimentavam de mim, tanto a Elfin quanto Eelfin. Parece que eles não costumam ter uma Aes Sedai só para si. Enquanto drenavam minha capacidade de canalização, eles eram alimentados duplamente, minha tristeza pelo que eu estava perdendo e o próprio poder. Minha capacidade foi bastante reduzida. Eles alegaram ter matado Lanfiar drenando-a rápido demais, embora eu ache que talvez estivessem tentando me assustar. Um homem estava lá uma vez, quando me acordaram. Ele disse que eu não era quem ele queria. Ela hesitou, depois estremeceu. Às vezes eu desejava que eles me drenassem rapidamente e acabassem com a minha vida. O pequeno acampamento ficou em silêncio, exceto pelo estalar da fogueira. Tom olhou para Moiraine, parecendo impotente. Não me demonstre tanta tristeza, Tom Merrilin, disse Moiraine, sorrindo. Já senti coisas terríveis, mas todos conhecem esses momentos de desespero. Eu acreditei que você viria. Ela tirou a mão da capa, revelando um ombro e uma clavícula esbeltos e pálidos, e estendeu-a em sua direção. Ele hesitou, então pegou a mão e a apertou. Moiraine olhou para Matt. E você, Matrin Calton? Não é mais um simples rapaz de fazenda. Seu olho dói muito. Matt deu de ombros. Eu curaria a ferida se pudesse, disse Moiraine. Mas mesmo se eu ainda fosse tão forte quanto antes, não conseguiria restaurar seu olho. Ela olhou para baixo, soltando a mão de Tom e erguendo o braço. Você tem o Angreal. Ah, sim, disse Tom, tirando a estranha pulseira do bolso. Ele a colocou no braço dela. Com isso, disse Moiraine, serei forte o suficiente para pelo menos aliviar a dor. Eles me deram isso para que eu pudesse absorver mais poder, para tornar a alimentação deles mais suculenta. Eu pedi isso, na verdade, como uma das minhas 3 exigências. Não imaginei que eles acabariam usando isso contra mim. Eles fizeram as 3 exigências? Perguntou Matt, franzindo a testa. Eu atravessei o Terangreal, disse ela. O antigo tratado valia para nós dois, embora, com a porta destruída, não houvesse um retorno fácil. Eu sabia, por eventos anteriores, que não escaparia a menos que você viesse me buscar, não importando quais fossem minhas exigências ou cuidado com que eu as formulasse. Então, usei-as para o meu bem. O que você pediu? Perguntou Matt. Além do Angreal. Ela sorriu. Guardarei isso para mim, por enquanto. Você tem meus agradecimentos, jovem Matrin, pela minha vida. Então acho que somos iguais, disse ele. Você me salvou da vida nos 2 rios. Queime-me se eu não tiver dado uma bela galopada desde então. E seu ferimento? Não dói tanto. Na verdade, latejava. Muito, muito mesmo. Não precisa desperdiçar energia com isso. Ainda com medo do poder único, pelo que vejo. Ele se irritou. Com medo. Imagino que você tenha bons motivos para essa cautela. Ela desviou o olhar. Mas tome cuidado. Os acontecimentos mais desagradáveis em nossas vidas às vezes são para o nosso bem. Sim, ela ainda era Moiraine. Rápida com a moral e os conselhos. Mas talvez tivesse o direito, depois de tudo que passará, de dar sermão sobre sofrimento. Luz. Ela sabia o que teria que passar,
e mesmo assim arrastar a Lanfear para aquele Terangreal? Talvez Mate não fosse o herói aqui, e talvez Noel também não fosse. E agora? Perguntou Tom, recostando-se num toco. O calor do fogo era mesmo bom. Preciso encontrar Randy, disse Moiraine. Ele vai precisar da minha ajuda. Espero que tenha se saído bem na minha ausência, não é? Não sei, disse Mate. Ele é meio louco e o mundo inteiro está brigando. As cores se misturaram. Randy comendo com mim, Mate dissipou a imagem. Ela levantou uma sobrancelha. Mas, reconheceu Mate, ele fez com que quase todo mundo apontasse para a última batalha. E Verin diz que ele conseguiu limpar a mácula de Saidin. Luz abençoada, sussurrou Moiraine. Como? Não sei. Isso muda tudo, disse ela, com um sorriso se aprofundando. Ele consertou o que antes havia errado. Pelo dragão veio a nossa dor, e pelo dragão a ferida foi reparada. Mate continua dizendo que deveríamos fazer um festival ou algo assim para comemorar, observou Tom. Embora talvez ele só queira uma boa desculpa para ficar bêbado. Eu diria que isso é uma certeza, acrescentou Mate. De qualquer forma, Randy tem andado ocupado. Elaine disse que ele tem algum tipo de reunião marcada com os monarcas sob seu comando em breve. Elaine é rainha, então. Claro que sim. A mãe dela foi morta por Raven, disse Mate. Foi o que você me contou. Eu fiz. Quando? Há uma eternidade, Matrim, ela respondeu, sorrindo. Ah. Bem, Randy acabou com ele. Então está tudo bem. E os outros renegados? Perguntou Moiraine. Não sei, respondeu Mate. Mate tem estado ocupado demais para acompanhar, acrescentou Tom. Ele tem aproveitado o tempo para se casar com a Imperatriz de Seansha. Moiraine piscou, surpresa. Você fez o quê? Foi um acidente, disse Mate, sem convicção, curvando-se. Você se casou acidentalmente com a Imperatriz Seansha. Eles têm costumes estranhos, disse Mate, abaixando o chapéu. Gente estranha. Ele forçou uma risada. Taveren, disse Moiraine. De alguma forma, ele sabia que ela diria isso. Luz. Bem, era bom tê-la de volta. Mate ficou surpreso com a intensidade com que sentia aquilo. Quem imaginaria? Afeição por uma Aes Sedai, vinda dele? Bem, disse ela, vejo que há muitas histórias que preciso ouvir. Mas, por enquanto, precisamos procurar Randy. Ele também sabia que ela tentaria assumir o controle. Encontre-o, Moiraine, mas tenho coisas para fazer em Caemlyn. Não quero discutir, mas é o fato. Você deveria ir para lá também. Elaine tem mais chances do que qualquer outra pessoa de te ajudar com Randy. Cores sangrentas. Como se ter um olho já não fosse ruim o suficiente, ele tinha aquelas visões flamejantes turvando sua visão toda vez que pensava em Randy. Queimem essas visões. Moiraine ergueu uma sobrancelha enquanto ele balançava a cabeça, depois corou. Ele provavelmente parecia estar tendo um ataque. Veremos, Matrim, disse ela, e então olhou para Tom, que segurava os pacotes de chá. Mate quase pensou que tentaria ferver água com as próprias mãos, nem que fosse só para pegar um chá quente para Moiraine. Tom olhou para ela, e ela estendeu a mão novamente. Querido Tom, disse ela, eu o teria como marido, se você me tivesse como esposa. O quê? Perguntou Mate, levantando-se. Ele levou a mão à testa, quase derrubando o chapéu. O que você disse? Silêncio, Mate, disse Tom. Ele não aceitou a mão oferecida por Moiraine. Você sabe que eu nunca gostei muito de mulheres que conseguem canalizar o poder único, Moiraine. Você sabe que isso me atrapalhou no passado. Não tenho muito poder agora, querido Tom. Sem este Angreal, eu não seria forte o suficiente para ser criada e aceita na Torre Branca. Eu o jogarei fora, se você assim o desejar. Ela ergueu a outra mão, mal conseguindo manter a modéstia. Ela retirou o Angreal. Acho que não, Moiraine, disse Tom, ajoelhando-se e pegando suas mãos. Não, não vou roubar nada de você. Mas com isso eu ficarei muito forte, mais forte no poder do que antes de ser levada. Então que assim seja, disse ele. Colocou a pulseira de volta no pulso dela. Eu me caso com você agora, se você quiser. Ela sorriu profundamente. Mate ficou parado, atordoado. E quem vai se casar com você, porra? Ele disparou. Com certeza não serei eu, isso eu te garanto. Os dois o encararam, Tom com um olhar inexpressivo, Moiraine com um leve sorriso.
Eu entendo por que a mulher Seanchan teve que te ter, Mate, observou ela. Você certamente tem uma mente para romances. Eu só. Ele tirou o chapéu, segurando-o sem jeito, olhando para os dois. Eu só. Que droga! Como não percebi isso? Eu estava com vocês dois a maior parte do tempo que estiveram juntos. Quando vocês se tornaram tão carinhosos. Você não estava me observando com muita atenção, disse Tom. Ele se virou para Moiraine. Presumo que você também vai me querer como guardião. Ela sorriu. Espero que meu guiding anterior já tenha sido apropriado por outra. Eu aceito o trabalho, disse Tom, mas você terá que explicar para Elaine porque o bardo da corte dela é o guardião de alguém. Ele hesitou. Você acha que eles conseguem fazer uma daquelas capas que mudam de cor com alguns remendos? Bem, pelo que vejo, vocês dois enlouqueceram, disse Mate. Tom, você não me disse uma vez que os dois lugares mais dolorosos para vocês eram Tarvalon e Caemlyn? Agora você está correndo de cabeça ladeira abaixo, que vai acabar com vocês vivendo em um ou outro. Tom deu de ombros. Os tempos mudam. Nunca passei muito tempo em Tarvalon, disse Moiraine. Acho que gostaremos de viajar juntos, Tom Merrilin, se sobrevivermos aos próximos meses. Ela olhou para Mate. Você não deveria rejeitar o vínculo com o guardião tão facilmente, Mate. As bênçãos que ele traz serão de grande utilidade para os homens hoje em dia. Mate colocou o chapéu de volta. Pode ser verdade, mas você nunca vai me ver preso por uma. Sem ofensa, Moiraine. Eu gosto bastante de você. Mas estar ligado a uma mulher não vai acontecer com Matrin Calton. É mesmo? Perguntou Tom, divertido. Não determinamos que sua Tuon seria capaz de canalizar, caso decidisse aprender. Mate congelou. Cinzas sangrentas. Tom estava certo. Mas canalizar a tornaria Marat Damani. Ela não faria uma coisa dessas. Ele não precisava se preocupar. Precisava. Ele deve ter feito uma careta ao pensar nisso, pois Tom riu baixinho e Moiraine sorriu novamente. Os dois logo perderam o interesse em brincar com Mate, porém, e se entregaram a uma conversa tranquila. Aquele afeto nos olhos deles era verdadeiro. Eles se amavam mesmo. Luz. Como Mate não percebeu? Ele se sentia como um homem que levou um porco para uma corrida de cavalos. Ele decidiu sumir, deixando os dois sozinhos. Foi explorar a área onde o portal deles deveria aparecer. Era melhor que fosse. Eles não tinham suprimentos, e Mate não tinha a mínima vontade de atracar um navio e cavalgar o longo caminho de volta para Caemlyn. Foi uma curta caminhada pelo prado até as margens do Arinelle. Uma vez lá, ele construiu um pequeno marco para Noel, tirou o chapéu e sentou-se para esperar e pensar. Moiraine estava segura. Mate sobrevivera, embora aquela cavidade sangrenta latejasse como nada mais. Ele ainda não tinha certeza se os Aefin e os Elfin o cercavam ou não, mas entrará na toca deles e sair ileso. Quase ileso, pelo menos. Um olho perdido. O que isso afetaria sua capacidade de lutar? Isso o preocupava mais do que qualquer outra coisa. Ele havia se mostrado corajoso, mas por dentro tremia. O que Tuon pensaria de um marido sem um olho? Um marido que talvez não conseguisse se defender? Ele sacou uma faca e a jogou para trás. Então, num impulso, jogou-a para trás sem olhar. Ouviu um grito baixo e se virou para ver um coelho cair no chão, perfurado pela faca lançada descuidadamente. Ele sorriu e voltou-se para o rio. Lá, notou algo preso entre duas grandes pedras ao longo da margem. Era uma panela virada, com fundo de cobre, pouco usada, apenas com marcas nas laterais algumas vezes. Devia ter sido derrubada por um viajante que subia o rio. Sim, ele pode não ser capaz de avaliar distâncias e pode não ser capaz de enxergar tão bem. Mas a sorte funciona melhor quando você não está olhando, de qualquer forma. Ele sorriu ainda mais, então foi buscar o coelho. Ele iria esfolá-lo para o jantar, e tirou a panela do rio. Moiraine iria tomar seu chá afinal. E aí, o que achou? Um bom final para o livro? Deixe o seu comentário.